apresentar primeiro para vocês aqui Pedro. Ele é, antes de tudo, um grande amigo, mas não foi esse o motivo do convite de Pedro, né? O convite de Pedro foi pela competência profissional que ele tem. Ele foi meu calouro na universidade. Hoje me dá banho, me dá aula de consumidor, empresarial e processo em si. Mas o nome dele é Pedro Leal e Almeida Filho. Ele é advogado, especialista em direito processual civil e especializando em direito empresarial pela FGV. Doutor Pedro Leal, ele é do escritório... Qual é o nome do seu escritório, Peu? Para as Leal e pessoas adicionarem Magalhães. aí. Leal e Magalhães, está no Instagram também, vocês podem adicionar. Isso, arroba E leomagalhães.adv. pronto. Então vamos começar, né, Peu? Vamos sim. Prestigiar aqueles que chegaram cedo. Vamos lá. Perfeito. Vamos começar falando que a gente vai prezar nessa live uma linguagem simples, porque a gente não está fazendo uma palestra para outros advogados. A gente está aqui fazendo um encontro para que as pessoas possam elocubrar um pouquinho sobre o que a gente sabe um pouquinho mais, porque a gente estudou um pouquinho mais sobre isso. Então a gente Perfeito. vai evitar qualquer juridiquês para que vocês possam entender melhor. E a gente recebeu muitas perguntas pelo Instagram e WhatsApp. A gente selecionou algumas aqui. Vamos começar sobre o tema que é, né, nessa pandemia, o que mais interessa a gente, que é a saúde, né? Então, a relação dos planos de saúde, hospitais e afins. Então, vamos lá, Peu. Perfeito. É, Só com, com, corroborando aqui o que você falou, como a gente estava conversando mais cedo, em algum momento todo mundo é consumidor, todo mundo se torna consumidor. Então, é uma live, não, como você falou, não como uma palestra, alguma coisa nesse sentido, mas um bate-papo mesmo para tirar as dúvidas, porque, inclusive, eu, como advogado, às vezes me surgem dúvidas de acordo com essas mudanças, porque é tanta mudança que a gente tem sentido no dia a dia com essa quarentena, com o isolamento social e tal. Então, assim, mudou muito a prática consumerista de 3 meses para cá. Então, são coisas que, às vezes, até a gente se pega surpresa, a gente que está estudando rotineiramente, buscando se atualizar sobre o assunto, a gente se pega em dúvida de algumas situações. Então, eu acho que em algum momento todo mundo pode ter alguma dúvida nesse sentido, seja uma passagem aérea, plano de saúde, escola do filho, faculdade, pós. Então, a gente vai tentar trazer um pouquinho desses temas mais rotineiros aí que afeta a maioria das pessoas. E se tiver alguma dúvida específica, manda para a gente. Como o Joey falou, a gente recebeu algumas perguntas antes, a gente selecionou algumas coisas antes, mas se der tempo aí, porque o tempo também do Instagram, da live do Instagram, ele já é pré-determinado. Então, se der tempo, a gente vai tentar fazer, ou até, Joey, quem sabe aí um segundo turno um segundo encontro. Aí depende posteriormente. muito, se a galera pedir, quem manda é um povo, né, Peu? Então, eu vou Então, chamar ele vamos de lá. Peu carinhosamente, pessoal, porque ele é um grande amigo meu, mas vou chamar às vezes de Doutor Pedro também. A ambiguidade é só por esse motivo mesmo. Vamos lá, a gente vai priorizar as perguntas que a gente recebeu por ordem, por justiça. Então vamos começar falando sobre o Peu. Os planos de saúde nessa pandemia, eles devem cobrir os exames e tratamentos de diagnóstico de Covid-19 ou isso está excluído da tutela deles? Não, a cobertura ela é obrigatória, tá? Independente do tipo do plano de saúde, a cobertura para os exames e cura, o tratamento da Covid-19, do coronavírus, ele é obrigatório para os planos de saúde. Isso, Joey, foi uma dúvida logo no início, né? Que surpreendeu inclusive os planos, porque uma doença nova e tal, e alguns planos com certeza quiseram se eximir dessa responsabilidade, mas a ANS, que é a agência reguladora, foi firme nesse sentido aí de que é obrigatória a cobertura. Certo. Antes de continuar, mandar um salve aí para Eric, nosso cofundador, que você conhece bem também, Demais. está aí presente, prestigiando, Um abração prestigiando aí a para gente. Eric. Obrigado pela oportunidade aí que vocês concederam aí o convite. Fiquei feliz. Não vou mentir, fiquei nervoso quando você me mandou o convite, mas fico muito honrado a você, Eric, e todo o pessoal aí do Política FC. E Vamos espero nessa. corresponder às expectativas e esclarecer Já o está máximo de dúvidas correspondendo. possíveis. Já está correspondendo. Peu, todos os planos, você já falou dos procedimentos de, né, tratamento e diagnóstico, mas com relação à internação,
em caso de contaminação, os planos também são obrigados a cobrir? Ó, nesse caso aí a gente está tendo uma pequena divergência, porque existem o tipo do plano, o produto que cobre o internamento, cobre a internação, e o plano que não cobre a internação. Inicialmente, isso aí estava sendo debatido de que somente o plano que cobria a internação era obrigado. Mas já vem tendo decisões aí de que qualquer plano, independente de ter o internamento ou não, é obrigado sim está sendo obrigado a custear o internamento do paciente portador do Covid. Certo. Tem o SCAD, eu acho, SCAD ESC 3D, perguntando se o plano serve, aquilo que a gente falou, se os planos têm que cobrir os exames e tratamentos, está perguntando se o plano serve também. O plano serve está incluso Também, na mesma rota. inclusive, eu sou beneficiário do Planserve, tá? Porque minha mãe é servidora pública. E o Planserve tem me surpreendido positivamente nesse período de pandemia. Disponibilizou novas clínicas, novos médicos e hospitais credenciados para atender os seus beneficiários do Covid. Então, o Planserve também entra, sim, nessa questão aí de obrigatoriedade de cobertura para o Covid. Nessa cobertura, Peu, o paciente ele precisa estar internado para fazer o exame ou ele basta uma requisição médica nesse sentido, com os devidos procedimentos, e ele vai ser coberto também? Não necessariamente precisa estar internado, certo? Pode ser tanto a nível de internação quanto a nível ambulatorial, tendo a requisição médica, certo? Eles têm um prazo de até 3 dias para realizar aí os exames para detecção da doença. Então, tanto a nível ambulatorial quanto a nível de internação, é obrigado a cobertura por parte dos planos. Pronto. O teste a gente já viu que o plano tem que arcar. O internamento, caso seja do plano do paciente ou não, de acordo com alguns entendimentos judiciais. Isso. E os medicamentos, Peu, eles também são obrigados a fornecer o medicamento para o tratamento da Covid? Nesse caso de medicamento, eles são obrigados a fornecer em regime de internação. Em regime ambulatorial, não há obrigatoriedade de fornecimento desses medicamentos. Há a obrigatoriedade de realização do exame para detecção em nível ambulatorial, mas de tratamento, remédios para o combate ao Covid, só a nível de internamento. Caso o paciente esteja internado, né? Como acontece normalmente, né? A gente faz tratamento em casa e o plano não é obrigado a arcar com todas as medicações nesse sentido. Voltou aí? E aquele plano que... Oi? Aquele plano mais chatinho, ele pode colocar dificuldade para fazer o exame? Não pode. Ele não pode criar sob pena me fugiu a palavra agora, velho. De prática abusiva, no caso. Ele tem a obrigatoriedade de custear. Qualquer dificuldade que se impõe, alguma coisa nesse sentido, deve ser feita uma queixa na ANS para que seja imediatamente sanado isso aí. Mas ele tem a obrigatoriedade, então não pode criar dificuldade, não. Mesmo sem sintomas graves. Isso não é o plano de saúde que tem que Não. analisar. Se o médico pediu, ele não pode... Não pode. Inclusive, alguém fez essa pergunta aí, deixa eu pegar Foi aqui. Marina Ribeiro. Isso, Marina fez. Se é exigido ter sintomas graves para fazer o exame. Não é preciso ter sintomas graves. Tem que ter a prescrição médica. Havendo a prescrição médica, a recomendação médica, independente de sintoma e etc., o plano é obrigado a custear. Inclusive, assim, no caso de empresa, alguém da empresa foi testado positivo para o Covid e tal, e você surge a necessidade dos demais testarem. Então, você não precisa ter sintoma grave, sintoma ameno, nada nesse sentido. Tendo a prescrição médica, a recomendação médica, o plano se obriga aí a custear o exame. Murici, nosso Murici está fazendo uma pergunta: o que fazer em caso de negativa para teste de PCR e IgG? Vários laboratórios não realizam o teste porque o plano não autoriza. Aí eles têm que procurar o Dr. Pedro, né? Não.
o plano ele tem a obrigatória de cobrir não só o exame mais básico, mas o sorológico também, que é esse citado por Muricy. Então, caso o plano se negue, aí tem algumas alternativas, né? Pode ser buscada diretamente a ANS, registrar uma reclamação na ANS, pode ser buscado o PROCON, ou até o judiciário também, judicializar para que seja sanado aí essa questão. Mas ele tem uma Pela obrigatoriedade sim. urgência, talvez caiba até uma liminar, né, Peu? Porque, Justamente, justamente. Agora, a ANS, pelo que eu tenho visto, a ANS tem agido rápido também junto a essas questões. Apesar de que deve ter aumentado absurdamente o número de reclamações durante essa fase de pandemia, mas eles têm agido aí coercitivamente nesse caso. certo. Em caso de muita negativa do plano, aquela chateação que a gente sabe como acontece às vezes, o paciente, o consumidor, ele resolve fazer o procedimento particular, o exame particular. Ele pode requerer o reembolso depois? Só quando tiver previsto em contrato, certo? O reembolso, no caso aí, voltando um pouquinho à pergunta de Eric, que ele falou sobre o Planserv. O Planserv não prevê reembolso, então essa questão já é um pouco mais complicada. Então, tem que prever em contrato, certo? E quando for prescrito com caráter de urgência e emergência, certo? Então, o consumidor tem que apresentar os comprovantes do pagamento, a demonstrar que foi em caso de urgência e emergência, para que seja realizado esse reembolso. Então, assim, o melhor é que seja feito na rede credenciada, de fato, para que não haja nenhum problema, mas em sendo um caso de urgência e emergência, algo que não dá para esperar uma rede credenciada e tal, como eu falei, o prazo após o recebimento da prescrição médica é de 3 dias para o plano ou a clínica liberar o exame. Então, nesses casos de urgência mais graves, pode sim fazer o pagamento antecipado e solicitar o reembolso junto ao plano, desde que haja previsão contratual. Certo. E aquela velha alegação que os planos de saúde adoram, né, Pedro? Que é a carência. Já houve algumas modificações aí boas para o consumidor ultimamente, mas ela pode se negar a internação do paciente por conta de carência? Nesse caso, não, porque considera como urgência. Então, o prazo de carência é suprimido para 24 horas. Então, não pode negar o tratamento, internação, alguma coisa sobre o argumento de carência, de existência de carência. Ela é suprimida para 24 horas. Então, não cabe essa alegação dos planos. Respondendo a pergunta de Bagarel aí para você, todos esses procedimentos que a gente está falando, eles valem tanto para o plano individual quanto para o empresarial também, não é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Nesse caso, não há distinção entre planos individuais e corporativos empresariais. Certo. Vamos lá. Nesse tempo de pandemia, a gente sabe que muita gente perdeu seus empregos, muita gente está passando por situações difíceis. Aquele consumidor que perdeu a capacidade financeira para pagar seu plano e entrou em inadimplência, ele pode ter o contrato suspenso ou cancelado? Olha, não. É uma questão que envolve também um pouco de bom senso, porque não houve uma determinação, claro, houve inicialmente uma orientação da ANS para que os planos não fizessem esse cancelamento, mas isso terminou não sendo uma legislação aprovada e tal. Então, se conta um pouco com a ética aí dos planos de saúde. E o que tem acontecido, de fato, é que não pode ser cancelado o plano, certo, de quem estiver em tratamento, e que após a resolução da situação, ou após a alta, ou o fim da quarentena, do isolamento social e tal, o plano adote as medidas cabíveis para cobrar os valores do plano. Então, o indicativo é de que não seja cancelado nesse momento. Tá? O princípio da vida, né, Pio? Justamente, Tá justamente. sendo. Eu sempre digo para clientes meus de que no direito é muito difícil se contar com bom senso. É complicado, porque o seu bom senso pode ser diferente do meu bom senso. Então, é um pouco complicado. Mas nesse exato momento aí de pandemia e tal, é importante que haja um bom senso coletivo. Ô, Joey, só contextualizando aqui a situação, eu gravei um vídeo no Instagram do escritório semana passada, ou retrasada, falando sobre os contratos, né,
em tempo de pandemia e tal. Eu não lembro qual foi o título exato agora, mas e aí eu falava que o presidente do STJ, ele falou que a grande saída para isso aí é uma mediação em larga escala. Por quê? Porque se for judicializar tudo, vai terminar quebrando algum setor. Nesse caso de Covid, de contratos e tal, é muito importante que haja um bom senso, uma negociação interpartes e tal, a parte busque antes de judicializar. E aí eu fujo até da questão de só plano de saúde em tudo, em todos os segmentos. Você comprou alguma coisa que não veio, você quis trocar, alguma coisa assim. Então, é importante que haja, porque se um consumidor não paga um fornecedor, isso são palavras do ministro, isso afeta toda a escala de produção, afeta todo mundo. Então, se todo mundo for judicializar, todo mundo vai quebrar uma hora. Ou a empresa, e se quebrando a empresa, quebra a economia e por aí vai. Então, assim, é preciso contar com bom senso, uma mediação, nesse caso, as alternativas aí para a resolução de conflitos é uma coisa que deve ser olhada com carinho pós-pandemia para resolver essas situações sem que haja um prejuízo, né, para todo mundo. Porque prejuízo vai haver indiscutivelmente. Vai haver o prejuízo. Todo mundo vai sair prejudicado um pouco. Mas que sejam atenuados esses prejuízos, né? Que a gente possa, num grau de bom senso, poder equacionar isso para que os prejuízos sejam menores possíveis, entendeu? Qual é o Instagram, Pedro? Fala de novo para as pessoas que tiverem interesse em lá ver o vídeo. É O arroba... lealmagalhães.adv. Tem um vídeo Pronto. lá sobre o princípio do Covid-19 e os contratos. Eu não lembro exatamente agora como ficou. Se alguém puder aí, que tiver na timeline aí, puder olhar o Instagram do escritório e dizer. Mas está gravado no IGTV e é interessante. É interessante que vocês vejam, porque Eu trago, na verdade, eu pontuo uma opinião minha e tal, mas eu trago muito esse esclarecimento feito pelo ministro do STJ, ministro-presidente do STJ. Né? os vídeos que você grava são muito, muito bons e esclarecedores. Eu já vi alguns. Colocaram aí já o perfil escrito, quem quiser já Perfeito. salva. Obrigado, Eski. Alguém, se tiver mais alguma pergunta sobre a área médica, a gente vai mudar um pouquinho agora, porque a gente recebeu perguntas também que não são na área de saúde, né? Então a gente vai para a parte da educação agora, que também é uma área que gerou muita controvérsia. Então, Pedro, como é que fica a questão da escola que não implementou a atividade remota? Porque tem o seguinte também, as pessoas nesse momento não têm aquele livre-arbítrio de falar, eu não contratei uma aula EAD e eu não quero. A gente tem que ter um pouquinho de bom senso, como a gente falou, e o possível nesse momento é que as aulas sejam de modo remoto. Então a gente não pode querer cobrar da escola o impossível. Mas essas escolas que nem a parte remota conseguiram implementar, quais são os direitos do consumidor nesse caso? Perfeito. Nesses casos, como você falou, antes de responder a sua pergunta específica, como você falou, a gente não tem como exigir. Se a gente pagou por aula presencial, a gente quer aula presencial. Essa possibilidade está completamente extinta nesse momento, não existe como. Então, assim, se tratando de instituição de ensino, o conteúdo tem que ser dado. Você pagou por uma escola ou por uma pós-graduação e tal, então o conteúdo tem que ser dado. E isso já está sendo, já tem base legal para isso, autorizando ou obrigando até de que as instituições de ensino passem a adotar medidas para sanar essa ausência de presença física, né? Então, as aulas online. E aí, respondendo em específico a sua pergunta, caso até hoje a empresa, a instituição de ensino não tenha se adequado, é possível o consumidor solicitar a suspensão do contrato. Quando eu falo em solicitação do contrato, eu busco muito também essa questão de ver a situação em larga escala, a grosso modo. Porque se todo mundo solicitar uma suspensão de contrato e tal, seja para uma academia, seja para uma escola e tal, vai quebrar a escola, principalmente os pequenos. Então, é bom sempre buscar e tentar adequar junto às partes para que possa ser feito da melhor maneira. Então, assim,
há possibilidade sim de pedir a suspensão de quem ainda não se adequou às aulas online ou algum método para suprir a ausência da presença física aí nas escolas e nas instituições de ensino. Veja, a Carol é minha advogada, Não, mas, Carol enfim, ela trabalha com a colocou gente aqui, também, da o melhor qualidade. título é O Princípio do Covid-19 e a Interferência Excessiva nos Contratos. Ela colocou o título aí, Pronto, quem perfeito, quiser. perfeito. E aí eu falo sobre essas mudanças. Não basta uma pessoa buscar o judiciário e dizer que houve um prejuízo sem provar o efetivo prejuízo no contrato. Então, os juízes eles têm liberdade, assim, palavras do ministro, eles têm liberdade para repactuar contratos, mas dentro de um limite lógico, né? Um limite plausível para isso. Então, não basta só solicitar essa alteração. Tem que, de fato, provar o dano ou o prejuízo para que haja essa repactuação do contrato, não tenha essa interpretação extensiva demais. Eu acho que nesse momento, Peu, o judiciário do consumidor em específico, ele vai ser muito mais exigente com relação àqueles caça-indenizações, né? Não é o momento do consumidor criar situações para buscar indenização, porque a gente está num momento do país, inclusive do mundo, das economias, em que isso não vai ser permitido, e tomara que o judiciário também tenha um pouco de parcimônia e não tolere tanto isso, né? Porque a gente sabe que existe Perfeitamente. muito isso. O lado do consumidor ele precisa ser visto, certo? A gente está aqui tratando de fato do consumidor e não da empresa. O lado do consumidor precisa ser visto. O consumidor tem sofrido bastante com essa pandemia. Como eu falei no início aí, para quem chegou agora, são mudanças que diárias, todo dia é uma novidade. Todo dia a gente enfrenta uma situação nova como consumidor. Então, o consumidor tem sentido muito na pele, mas as empresas também têm sentido muito isso. Então, a judicialização pela judicialização, ocorreu uma coisa mínima, mas eu vou ajuizar um processo e tal para resolver isso. Isso precisa ser visto com calma, com carinho, porque todo mundo está sofrendo nisso. E como eu disse, a gente tem que buscar alternativas para que todo mundo, como eu falei, vai ser prejudicado, mas que seja o menos prejudicado possível. Certo. Vamos agora ver aquela situação que acontecendo muito nos supermercados. Limitar a venda de produto, Peu, é permitido? Ó, em regra, não. Não é permitido, sob pena de caracterizar prática abusiva, certo? Mas diante dessa situação atual de pandemia e tal, isso tem sido permitido, mas desde que haja uma propaganda disso, seja de forma clara essa limitação do produto e tal, por que está sendo limitado, qual é o produto, qual é a quantidade, tem que ser tudo de forma muito clara. Então, excepcionalmente, está sendo permitido sim, mas em dias normais não é permitido, sob pena de caracterizar a prática abusiva. Assim como os aumentos abusivos de preço, né? Do álcool em gel a gente viu aí. Justamente, justamente. Os PROCONs têm agido bastante nessa questão de fiscalização. É uma atividade muito importante dos PROCONs nesse sentido, porque é chato falar isso, mas o brasileiro ele é muito oportunista. Ele, em meio à crise, ele quer achar uma oportunidade de ganhar dinheiro e de se sobressair sobre os demais. E isso, obviamente, não é o correto, não é o legal. Então, essa medida de aumento abusivo de preço também tem que ser tolhida aí. E o Procon tem feito um bom trabalho nesse sentido. Certo. Peu, eu comprei um carro. Aqui, o aumento dos combustíveis é uma questão, é um tabu, né, esse aumento dos combustíveis. No início aí caiu bastante os preços e tal, e agora já está subindo novamente. E eu não tenho acompanhado muito bem como é que está aí a questão de petróleo, de impostos, se houve algum aumento, corte de Me taxas. Eu, de permita, fato, não a tenho acompanhado variação do isso. petróleo está muito grande. Por isso que está havendo, caiu muito o preço do combustível no início da pandemia, porque não estava vendendo. As indústrias estavam paradas, as pessoas não estavam rodando. A economia do mundo voltou a girar agora e é natural até que o petróleo aumente de preço. Houve também algumas medidas internacionais da economia dos petrolíferas aí
de diminuir a produção do petróleo para justamente ele aumentar o preço, porque estava muito baixo. Então eu acho que não caracteriza, nesse caso, aumento abusivo pela pandemia, até porque as pessoas não estão saindo, eles estão vendendo pouco. Justamente. Não estou saindo na teoria, né? Que teve esse caso da Barra É, aí no domingo, que é um absurdo. não deveriam, pelo menos, sair tanto, né? Mas, Justamente. enfim. Vamos supor, eu comprei um carro há 2 anos e eu tinha que fazer a revisão do carro. Essa questão de e vai vencer o prazo, eu vou perder a garantia, essa questão das garantias, assistência técnicas dos serviços, como é que fica isso? Pronto. A questão, primeiro, aí de recall e tal, isso está sendo tratado com carinho também pelo legislativo aí, de que se orientou de que segure esses recursos, anuncie e tal, mas que não coloque um prazo curto para a ocorrência do recall e tal, para que possa abranger o máximo de pessoas possíveis e tal. Quanto à questão de assistência técnica, garantia e tal, é sempre importante que se formalize, certo? Novamente, é uma questão que eu falei algumas vezes e vou falar até o final. Entrar em contato com o fornecedor ou com o prestador de serviço e tentar ver da melhor forma possível. Porque tem gente que não está saindo de casa nem para ir no correio, postar um produto e tal. Então, formaliza, certo? Explicando a situação, pedindo a prorrogação do prazo. E a gente tem visto na prática que isso tem ocorrido bem. As pessoas estão conseguindo segurar esses prazos de garantia, de assistência e tal, para que pós-pandemia, pós-isolamento social, isso seja sanado. Mas é importantíssimo de que isso seja formalizado, seja por e-mail com aviso de recebimento, seja através de carta mesmo, seja de alguma forma, uma ligação gravada, alguma coisa nesse sentido, mas que seja formalizado. E aí tem se conseguido êxito nesses casos. Tem uma pergunta aqui, Pedro, de Luiz Simões. No que tange ao consumidor que startou a aquisição de um produto ou serviço em meio ao cenário atual, com promessa de entrega por parte das empresas, do produto e ou serviço e não foi atendido, o que acontece nesse caso? Uma empresa começou a comprar, a empresa não atendeu, como não cumpriu o prazo, o que é que acontece? Ó, buscar a empresa, né? Saber, foi um atraso, ele não deixa claro aí, mas foi o quê? Foi um atraso na entrega, o produto chegou, o produto não chegou. Tem que se buscar os correios, eu não sei a empresa que ele contratou, qual é o serviço de frete da empresa e tal, mas tem se atrasado, é comum. E aí, como eu falei, contar com o bom senso do consumidor, atrasos leves e tal, não judicializar, e tentar ver junto à empresa qual foi o problema. Tem geralmente o rastreamento, não foi postado, porque às vezes é um problema que foge da alçada da empresa, ela postou tudo dentro do prazo direitinho e a terceirizada atrasou, ou às vezes também a desídia da empresa, que tinha um prazo para postar o produto, não postou e tal, e aí sim deve ser buscado o judiciário para ver essas questões. Perfeito. Boletos bancários, Pedro, operação de crédito, como é que fica? Ó, há uma instrução aí e os 5 maiores bancos do país já acataram, que é o prorrogamento do vencimento, né? Geralmente 60 dias aí, e a não inclusão do nome nos cadastros de negativação do crédito. Salientando que isso não é automático, as pessoas têm que solicitar, e aí, mediante a solicitação, tem sido, sim, aprovada a prorrogação dos vencimentos desses boletos que venceram em meio à pandemia, ou vencendo, né? Porque a gente não sabe quando é que isso vai terminar. Então, mas os bancos têm agido de forma cooperada em algumas coisas. Nesse caso dos boletos, sim, os juros e tal que estão aplicando, que eles dizem que sim, mas estão aplicando juros abusivos e tal. Então, assim, tudo isso guarda, produz prova para que pós-pandemia e tal seja possivelmente discutido judicialmente junto a eles, porque eles estão se aproveitando um pouco nessa questão de juros. Até na própria prorrogação dos boletos, eles estão embutindo juros quando jogam para o final e tal. Então, tem que ver essa situação direitinho para pós-pandemia, se for o caso, buscar o judiciário para ver os direitos. Uma pergunta aqui, Pedro. Contratei uma festa de casamento para a data durante o isolamento social. E agora? Só não pode falar que é livramento.
porque Não pode dizer que deu sorte, né? é, Então, mais uma vez, é uma questão que exige extremo bom senso. A tentativa de postergar a data, certo? Tentar uma data posterior, e não sendo o caso, é, o reembolso dos valores pagos até o momento. Mas é uma questão que vai muito, tem sido orientado muito essa busca de uma composição entre as partes de maneira amigável, porque prejudica, não é de interesse de ninguém, tanto dos noivos trazendo a situação de casamento, quanto do cerimonial, igreja e tal. Todo mundo perde um pouco com isso. Então, é uma questão que exige extremo bom senso. Mas a tentativa primeira de postergar a data, fazer um novo evento, ou em sendo impossível que ocorra posteriormente, é de fato o reembolso. Deixa eu ver aqui, tem algumas Murici mensagens. Murici está fazendo uma pergunta aqui. Pedi um serviço de delivery de jantar no Dia dos Namorados e não foi entregue. O que fazer? Judicializar o restaurante ou o divórcio? Um grande agravante aí. Agravante, imagina se a mulher te larga por causa disso. Que Brincadeiras à problema. parte, Um problema, mas é uma frustração de expectativa, né? É uma data importante para casal e tal. Então, se fez o pedido, confirmou o pedido e não houve a entrega, é o caso que pode ver sim se gera uma indenização, porque certamente frustrou a expectativa do casal, com certeza. e sem a oportunidade do casal sair, né? Nesse momento ainda é mais grave, é uma responsabilidade quase social das empresas. Porque eu não tinha opção, por exemplo, o Muricy não tinha opção de ir para a rua com a esposa dele para jantar. Então Sim, tem esse agravante ainda. justamente, era a única alternativa. Justamente. Eu vou. Essa pergunta não foi minha, mas eu vou colocar aqui uma parte minha também. Com relação à cobrança das academias de ginástica, eu posso pedir a suspensão? Essa foi a pergunta, mas no meu caso eu já paguei, né? Foi no cartão de crédito, eu preferi não suspender. Esse serviço, desde que foi interrompido até o prazo do pagamento, ele vai ter que ser me dado depois? Posteriormente, com certeza. Pode, a primeira pergunta, pode pedir a suspensão, certo, desse contrato de academia de ginástica, mas em sendo um plano anual e tal, eles estão prorrogando para o final, tem a obrigação de prorrogar para o final do contrato. No caso, se o contrato vencia em outubro e ficou 3 meses aí que você pagou de pandemia sem utilizar, eles têm a obrigação de jogar esses 3 meses para o final do contrato, certo? Mas, independente disso, se for de interesse seu, como não está dando causa e tal, você pode sim pedir a suspensão do contrato. No entanto, já digo aqui a minha opinião pessoal, não peçam, se puderem, se não tiverem apertados e tal, porque, como eu falei, a academia está passando também por dificuldade, está perdendo cliente, não está gerando receita. Então, se todo mundo for pedir a suspensão do contrato e tal, isso vai gerar um dano ainda pior para a academia. E Então, aí as academias com menor poder, inclusive, vão fechar. certamente. Vocês E vão não ter vão que conseguir correr para as cumprir maiores e no mais caras. final. Perfeitamente, justamente. Então, assim, o ideal é de que, se puder, continue pagando a academia, que vai ser prorrogado para o final. Eu entrei em contato, inclusive, com a academia de natação de minha filha, assim que teve. Eles explicaram, também é no cartão de crédito, plano anual, a mesma coisa. E eles explicaram, não, pode ficar tranquilo que vai ser prorrogado esses meses ao final do contrato. E durante esse período eles estão fazendo lives com funcional kids, funcional para os pais também, tudo, sem que haja a cobrança, até porque eu não contratei isso. Isso tem que ficar muito claro. Eu não contratei aula online para academia de natação para minha filha. Então, assim, esse período aí não pode ser cobrado nem nada. Eles estão fazendo uma oferta deles, que eles estão ofertando esse funcional kids, funcional para os pais e etc. Mas esse período pode ser jogado ao final. E eu indico, de fato, de que não cancele o contrato, não suspendam, porque senão vai ser mais prejudicial do que já está sendo, com certeza. Peu, pergunta de Marina, ela está até online, falou agora há pouco. Quando a gente compra aquele pacote de 14 refeições e na primeira você vê que é horrível, o que é possível fazer? Olha, no
no CDC, o Código de Defesa do Consumidor, há a questão do direito de arrependimento, que quando você compra fora de um estabelecimento físico, tem a possibilidade de você se arrepender sem qualquer justificativa, não precisa o produto vir com avaria, nada nesse sentido. Você tem 7 dias para se arrepender. Eu entendo que entra mais ou menos nesse sentido. Você provou uma e não gostou, achou a comida muito ruim, você tem o direito de arrepender-se e solicitar a devolução dos demais produtos. E aí vai uma questão também de bom senso. Essa primeira que você comeu, abate, se não abate, aí é uma questão interpartes. Mas eu entendo que teria que haver a devolução integral dos valores nesse caso. Sem cuspir na comida da empresa, por favor. Mas o frete também é devolvido, Pedro? Ou o Eu entendo que frete... sim. Não, o frete Também? também é devolvido. Também é devolvido. Você não ficou com o produto, não utilizou o produto, então o frete deve ser devolvido sim, certamente. Certo. E quando o fornecedor alterou alguma coisa na refeição e não avisou antes? Você descobre quando já está com os pacotes em casa. Normalmente, quando já está guardado lá no congelador, o que é que você faz? Aí já é Essa mudança do questão, contratado. essa questão é gravíssima, né? Essa questão de rotulagem, ela vai muito além, é uma discussão bem profunda isso, principalmente para alérgicos. Por exemplo, você faz uma comida, minha filha é alérgica a ovo. Você faz uma comida e não põe na rotulagem que tinha ovo. E aí, quando você come, descobre, tem uma crise, uma reação alérgica. Então, isso é gravíssimo e cabe sim a rescisão do contrato, né? No caso, a devolução dos produtos, por não estar clara a rotulagem do produto. Inclusive, já tem lei aí recente de que é obrigado alérgicos com esse produto contém glúten, contém ovo, contém leite e por aí vai. A rotulagem tem sido uma questão bem importante. Então, a rotulagem errada causa graves prejuízos à pessoa, e não só no caso de prejuízo, mas alguma coisa que eu não gosto, não preciso ter prejuízo. Por exemplo, não tem na rotulagem que vem um jiló na comida. Eu não gosto de jiló, e lá tinha jiló. Então, gera essa frustração aí. Eu entendo de que há a possibilidade da devolução, sim, por ausência de rotulagem. Se tivesse jiló na rotulagem, eu comprei e depois eu dizer que eu não gosto de jiló, é outra coisa, completamente diferente. Mas se não tem na rotulagem, aí sim eu entendo de que está errado. Certo. E a cobrança desse valor total dessas refeições, por exemplo, antes da entrega, né? Tipo, a empresa me exigiu que pagasse o valor total antes, sem nenhum contrato, nota fiscal, ele não me manda nada que comprove a compra. É assim Bom, mesmo? Segue o baba? Como é? é possível sim a cobrança, tá, Joey, do valor total. Se ele entregou 14, você pagou antes 14, isso aí não há problema nenhum. Mas qual foi a segunda parte aí que... a questão de nota É, fiscal e tal. Ó, é, isso é bem complicado. A ausência de contrato, nota fiscal. É sempre importante de que se faça um contrato, ou exija a nota, tá? É muito importante isso. Mas não havendo, porque a gente sabe que muitas vezes não há mesmo. É, principalmente nesse caso de pandemia, você tratou por telefone, por WhatsApp, por e-mail, alguma forma. Então, isso aí é utilizado como meio de prova para caso seja necessário alguma reclamação ou um pedido de reembolso. É importante guardar o comprovante de pagamento, seja ele mediante débito, crédito, transferência bancária, depósito, seja como for, é importante. Tá? a gente vem de uma tradição jurídica engessada de antigamente, né, Peu, em que tudo se exigia assinatura, uma carta com aviso de recebimento. Isso há algum tempo já mudou, né? Fala um pouco sobre isso para o consumidor entender que até uma conversa pelo WhatsApp, pelo Instagram, é um meio de prova que é admitido assim como se fosse uma carta que a empresa tivesse assinado o recebimento. Justamente, são contratos tácitos. Né? O contrato tácito é aquele contrato que não é o expresso, não tem ali as cláusulas do contrato e tal, mas gera força entre as partes. Né? O ideal é que se tenha o contrato expresso e etc., mas não havendo essas conversas, as tratativas, a fase pré-contratual, ela serve sim de prova e hoje em dia tem funcionado muito bem. Né? Não é necessário mais. Até um e-mail, geralmente mandar e-mail com acusação de recebimento é bom também. Todos os e-mails já têm essa opção. Então, nesses casos, é importante e é utilizado como prova e aceito
pela jurisprudência. Em tempos de pandemia, Peu, que as embalagens, há alguma obrigatoriedade de legal ou é apenas um acordo, né, costume de que as embalagens têm que vir mais lacradas, têm que ser mais higienizadas, que prejudica inclusive a conferência do produto antes no recebimento, né? Ela vem tão lacrada e higienizada que você não consegue conferir. Como é que fica essa situação? Entra na mesma questão da primeira pergunta que eu respondi aí sobre esse tema. É a questão do arrependimento. Você não viu o que estava ali o produto. Qual é o fundamento do Código de Defesa do Consumidor em dar o direito de arrependimento, de 7 dias e tal, para quando você compra fora da loja física? A lógica da lei é porque você não viu o produto, você não pegou o produto, você não sentiu o produto, você não experimentou o produto e tal. Então, assim, quando chega na sua casa, você pode olhar e falar assim, pô, não era isso que eu queria. Não era, veio laranja, mas eu achei que era amarelo, vermelho e tal. Então, é a mesma coisa. Você recebeu o produto, mas quando você abriu o produto, você viu que era uma coisa diferente, que não era bom, apesar de estar lacrado e tal. E agora, como você falou aí, nessa pandemia, é até ideal que venha mais lacrado mesmo. Mas há o direito de, de arrependimento, nesse caso, sem dúvida. A gente que joga bola tem muito essa questão, né? A gente compra chuteira, por exemplo, na Netshoes, que é muito mais barato, e aí não cabe a chuteira. E ele já tem a política realmente de entrega, você não paga nem o frete, A justamente nessa primeira questão troca é aí. grátis, justamente, justamente. É aquela coisa, né, Pio? A empresa quer os benefícios da venda online, ela tem que entender a responsabilidade da venda online, né? Perfeitamente. O e-commerce hoje ele representa um número enorme de vendas no Brasil. E agora, durante a pandemia, então, é absurdo. Quando eu estava estudando aqui, dando uma olhada para a live, eu vi que a Visa divulgou, a Visa de cartão de crédito, Uhum. divulgou que durante a pandemia, aí, só de cartões Visa, 5 mil novos clientes fizeram compras, quer dizer, novos clientes não, perdão, que 5 mil clientes fizeram compras pela primeira vez na internet. Ou 5 milhões, desculpe, 5 mil, okay? 5 milhões de clientes fizeram sua primeira compra pela internet após a pandemia. Então, assim, o e-commerce é muito forte e as empresas têm que saber as responsabilidades dela no e-commerce, entendeu? A troca, o direito de arrependimento. Como eu falei, o direito de arrependimento ele não exige que a chuteira ficou apertada, era amarela, veio laranja. Não. O direito de arrependimento é simplesmente eu recebi, no prazo de 7 dias, eu tenho a opção de me arrepender da compra. Então, aí, um dado importante de Eric aí, o e-commerce cresceu 81% em abril. É gigante, é uma indústria gigante a indústria do e-commerce. É muito Mas importante. Eric fez uma outra pergunta antes, Pedro, que você aí fingiu que não viu. Se o meu advogado não fornecer residência para um amigo, eu posso cancelar o contrato com ele? Eric está fazendo plena referência ao advogado de Bolsonaro que abrigou o Queiroz na sua casa. No caso de você não fornecer abrigo para um amigo, Eric está perguntando se você pode cancelar o contrato com você. Que situação, né? É melhor a gente falar sobre defesa do consumidor, Isso que a foge, gente inclusive, entende defender mais os do que isso. advogados, isso foge à alçada do advogado, né? As pessoas estão pessoalizando. O trabalho do advogado não é fingir provas, não é esconder provas. O trabalho do advogado é garantir a melhor defesa, garantir a justiça do seu cliente, porque todo mundo, embora tenha feito uma coisa muito ruim na cabeça de vocês, tem direito à defesa, porque ele pode ser condenado apenas na medida do que ele fez, né? Então, Perfeitamente. Essas questões aí, criminais e tal, eu deixo para meu sócio, o doutor Fabiano, que é excelente no tema aí e sabe tudo sobre isso. Aí eu deixo para ele, porque eu não sei para onde vai essa questão aí. E política eu prefiro vamos, não me envolver. eu sei disso. Eu também não. Peu, Imagina, o vem Instagram cá. é só política FC que a gente está aqui, mas Só isso, né? Mas a nada, você gente nem não gosta, gosta. não. Você nem Verdade. gosta. Vem cá, Peu. A escola, eu faço um curso, inclusive, né? A escola muda, a plataforma para a plataforma digital. É aquilo que a gente falou no início. Eu posso, porque eu quis, porque eu gosto de aula presencial, eu posso pedir indenização? Olha, eu entendo, Joey, que não, certo? Porque a orientação já do governo federal e tudo, para que seja alterada a,
a maneira aí para as aulas online, certo? Eu vou trazer um caso prático meu. Eu sou aluno da FGV Direito Rio, uma instituição conceituadíssima a nível Brasil de direito empresarial. Eu faço um LLM em direito empresarial lá. E o meu curso é presencial, certo? E durante a pandemia eles ofertaram a aula online, obrigatoriamente, mas todo mundo que, no caso, é obrigado a assistir essa aula online, a fazer, sob pena de perder a matéria, mas passada a pandemia, será oportunizado assistir às aulas presenciais nas novas turmas. No caso, como é que funciona? Tentando explicar aqui a situação. Eu vou assistir a aula online, vou fazer a avaliação, toda a matéria da FGV, ela tem uma avaliação, tem uma prova, eu faço essa prova, mas passada a pandemia, quando tiver a matéria novamente, eu posso assistir gratuitamente, caso eu, porque como você falou, eu gosto de aula presencial, eu gosto de aula física, está sendo ofertado gratuitamente, presenciar, né, assistir essa aula lá junto à FGV. Então, eles se adequaram, trouxeram o método online, certo? E, posteriormente, você tem a opção de assistir presencialmente sem nenhum prejuízo. Então, eu Eu entendo, só também. respondendo a sua pergunta mais claramente, eu entendo de que não cabe uma indenização nesse caso, porque não é ao bel prazer da instituição. Ela não está ofertando a aula online porque vai ser menos custosa para ela e tal. Não é uma mudança de contrato, uma quebra de contrato. No caso, da parte dela somente. Entendeu? Ela foi forçada a isso. Então, eu entendo que nesse caso não cabe indenização. Tem um conceito jurídico que é o fato príncipe, né, Peu? E nesse caso é muito além do fato príncipe. Não foi uma decisão do Estado em mudar alguma coisa que isso acarretou em mudanças jurídicas em terceiros. É uma questão mundial de uma pandemia e que os Estados tiveram que se adequar. E a gente tem que ter um pouquinho de bom Justamente. senso, que não, nada vai ser igual a partir de agora, a gente não sabe. Então as empresas E estão tendo todo mundo muita está dificuldade sofrendo, inclusive a instituição. Entendeu? e Todo tendo mundo mais está sofrendo. gastos, inclusive, comprando plataformas, licenças e Treinando pagando. professores. Exatamente. Então a gente tem que ter um pouquinho Perfeito. de paciência. Respondendo aí a pergunta de Diferente. Pode continuar, desculpa. Respondendo a pergunta de Eric aí, eu entendo que é abusivo, Eric. Ela cobrar os livros do segundo semestre. Seu filho não está mais matriculado no segundo semestre, provavelmente você tirou antes do segundo semestre, ele não teve nenhuma aula do segundo, então não há porquê, não há qualquer justificativa para que seja obrigado a adquirir esses livros, certo? Até porque ano que vem você pode mudar de escola ou a própria escola adotar novos livros, então não vejo qualquer justificativa para que eles obriguem o contratante a adquirir os livros que não foram usados, certo? Eu acho que é abusiva essa prática aí. Cabe discutir, cabe ver isso com calma. Chama no Vou PV. para. Chama a Peu, Eric, no PV que eu indico, ele é meu advogado no plano de saúde aí, uma questão que eu tenho de aumentos abusivos. Peu é especialista nessa área junto com a sócia dele. Eu, inclusive, indico para todo mundo aí. Peu, eu vou numa questão minha que aconteceu agora durante a pandemia. Eu fiquei, inclusive, muito chateado, porque primeira vez, inclusive, que eu estou judicializando uma ação. Se a empresa disponibiliza uma venda online e ela deixa claro que a entrega é 3 dias com motoboy, ou seja, ela tira qualquer responsabilidade de entregadores de terceiros. E não é só esse o motivo da judicialização, mas esse foi um dos casos. E ela atrasa a entrega e depois diz que foi por causa do entregador. Né? Ao meu ver, essa caracterização está totalmente desconforme. Mas o que é que você acha sobre isso, você que é especialista na área? Perfeito. Você tem razão, certo? Não há justificativa para que haja esse atraso. Se ela fornecer o prazo de 3 dias, cria essa expectativa e tal. E principalmente porque não foi de um estado para outro, não utilizou o Correio, foi entrega via motoboy. Mas, no entanto, volto mais uma vez àquela questão do bom senso e tal. A entrega foi considerável, gerou algum prejuízo de fato. O fato de você ter recebido, sei lá, uma semana depois, era uma coisa que você estava precisando para uma semana atrás. Porque assim, todo mundo compra com a expectativa de utilizar naquele dia. Ok. Mas gerou um prejuízo de fato, houve
algum dano, o fato de não ter chegado o produto. Eu acho que essas coisas têm que ser levadas em consideração, certo? Eu acho que sim, há a possibilidade da judicialização, nesse caso, de uma indenização, só que o que eu tenho pedido aos meus clientes, e eu sou muito sincero com eles no que tange a isso, tem a necessidade, de fato, de judicializar, em havendo a necessidade, você diz assim, não, eu estou me sentindo, de fato, prejudicado, eu precisei para isso e tal, e não chegou, isso me gerou um dano, um prejuízo, ok, vamos judicializar. Mas se não gerou, segura, porque esse período de pandemia, de fato, está sendo ruim para todo mundo, não só para o consumidor, mas para as empresas, principalmente se for uma empresa pequena. E o Ricardo Ricardinho tá. veio para bagunçar o Mas negócio. depois eu te conto essa Mas tá questão no bonitão, mano, tá privado, Peu. bonitão. Não vou nem dizer o nome da empresa, mas envolveu o produto entregue errado, o produto que eles iam entregar posteriormente na troca, diferente do anunciado no site, maltrato da sócia no telefone, envolveu uma série de questões, mas depois a gente conversa no privado. Ricardinho tá Perfeito, aí perfeito. Mas elogiando, nesse caso, sim, a elogiando seu gente, como eu cabeleireiro, falei, viu? deve ser ponderado, mas em sendo ponderado e ver que, de fato, há várias questões de que levam a isso, a gente deve sim judicializar. O que eu peço sempre é que haja o bom senso e pondere e tal, nesses casos, que às vezes, muitas vezes a gente sabe que a gente tem direito, mas que dá para passar, entendeu? E muitas vezes também essas coisas têm que ser feitas, têm que ser judicializadas para evitar que futuramente ocorra, entendeu? Principalmente essa questão aí que você falou do maltrato da sócia ao telefone e tal. Então, assim, como a gente usa na doutrina hoje, é o dano moral punitivo, para que essa situação não se repita, entende? Então, é mais ou menos nesse Peu, sentido. antes da gente falar aí no final da live, vou pedir que você dê uma pincelada rápida lá ele sobre passagens aéreas e que você olhe no relógio e libere aí até uns 2 minutinhos de resposta para que eu depois dê indicação dos seus livros aí que você me mandou pelo WhatsApp para indicar para a galera. Livro, filme, série. Mas fale sobre essa questão das passagens aéreas aí, Pio. Perfeito. A questão da passagem aérea, ela teve instrução normativa do governo, tá? Visando aí atenuar os prejuízos, tanto dos consumidores quanto das companhias aéreas. Então, ela fixou aí a remarcação, né, a possibilidade de remarcação desses voos, ou um crédito, ou até o reembolso no prazo de 12 meses, certo? O que eu tenho enfrentado, que alguns clientes já me procuraram, é que eles estão solicitando o reembolso, está sendo cumprida a questão do prazo dos 12 meses, né? Eu vou te reembolsar, mas dentro dos 12 meses. No entanto, está cobrando as taxas de cancelamento. A empresa, a companhia aérea está querendo forçar o consumidor a não pedir o reembolso, mas sim pedir o crédito, ficar com crédito junto à companhia. Isso não é legal. Então, assim, eu não deixei de voar. Eu tinha passagem aérea marcada durante a companhia. Frustrou, eu queria ter voado, eu queria ter curtido com minha família, mas não foi por uma causa minha. Então, se eu quero cancelar, não foi porque eu quis. A companhia aérea também não foi porque ela quis, mas eu não tenho como assumir esse ônus, entendeu? Então, o prazo de 12 meses para o reembolso eu já acho uma coisa grande, mas ok, para não ter um baque ainda maior nas companhias aéreas. A gente teve o caso recente aí da Avianca, que entrou em recuperação judicial e tal. A Latam nos Estados Unidos pediu recentemente também a recuperação. Então, assim, há uma crise de fato no setor aéreo brasileiro, no setor aéreo mundial, mas eles estão abusando dessa questão. A medida, a resolução normativa do governo falava sobre esse prazo, concedia o prazo de 12 meses para o reembolso e tal, mas eles estão tentando aplicar aí esse abatimento das taxas e tal, que eu não concordo, e a gente já tem aí, durante a pandemia, ajuizado algumas ações nesse sentido. Peu, obrigado aí pela resposta rápida. Você lembra os livros que você falou? Livro, filme e série? Se não lembra, eu tenho E aqui. lembro. Fala aí então. O filme Até o Último Homem. O melhor filme Eu sou fã de filme de guerra, e esse filme não é só um filme de guerra, é um filme diferenciadíssimo. Sou fã, eu indico para todo mundo. Esse filme é diferenciado. O livro é um livro de Paulo Coelho, um livro curtinho, um Maktub,
que tem várias, são um conto por página, então são contos curtos, excelentes. E a série La Casa de Papel, que é meu último amor. Eu tenho assistido muita série aí na quarentena e tal, e eu prefiro até séries mais curtas, assim, muitas temporadas, para eu ir acompanhando os lançamentos, mas La Casa de Papel é sucesso. Tá com a memória em dia. Eu vou indicar aqui, no meu caso, o livro Deuses de Dois Mundos, de PJ Pereira. É um livro que traça um paralelo entre a vida dos orixás e a vida na Terra. Muito bom, são três, é uma trilogia. Repete aí. Deuses de Dois Mundos. A gente vai fazer o card, a gente vai publicar amanhã no perfil do Política. Você reposta Bacana. depois aí pra galera ver no seu também. O filme é Perfeito. Menina de Ouro, muito bom, Tom Boxel, né? que Eu caiu assisti, alguns muito bom. ciscos no olho. E a série The Walking Dead, porque é muito boa e tem muito a ver com o cenário atual, né? A gente saía na rua no início e via o mundo quase que The Walking Dead. Hoje já tá bem cheio, então não tem mais Tá sentido. voltando ao normal já aos poucos, né? Já tá voltando ao normal. Peu, queria lhe agradecer pela participação. A gente tem mais um minuto de live. A gente está muitíssimo honrado em ter você aqui no perfil do Política FC para dar essa verdadeira aula. E como o tempo Isso. foi curto, as pessoas aí que tiverem mais dúvidas, mandem, que se a demanda for muito alta, a gente faz uma nova live com o Peu aí, que será, espero que ele tope, vai ser um prazer. Um É um beijo, você prazer. mora em meu coração e você é um excelente profissional. Recíproco. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado ao Política FC, a Eric e aos demais que estão aí participando da live, todo mundo que entrou e acompanhou aí. Eu espero ter esclarecido, de fato, algumas dúvidas. Como eu falei no início, todo mundo, em algum momento da vida, é consumidor. A gente vai estar desse lado. Então, são dúvidas que vêm surgindo diariamente. E eu espero ter ajudado vocês para e surgindo novas dúvidas aí, a gente pode fazer uma segunda, alguma coisa nesse sentido, que estamos às ordens aí para esclarecer o pessoal. E como o Joey falou também, usando a linguagem menos jurídica, menos técnica possível, para a gente falar de igual para igual aqui. Tá ok?